Boa noite, meu povo lindo. Boa Mais, noite. mais uma sexta-feira. Glória a Deus, estamos aqui. A Ívia já está aí com a gente, esperando as pessoas chegarem para o nosso tema hoje, super interessante, principalmente nessa semana tão gostosa que é a Semana dos Namorados. E glória a Deus por isso. Estamos aqui, ainda, né? A Cleidinha chegando também. E aí, nós estamos esperando vocês. Um abraço, amiga. Enquanto isso, ó, pode convidar aí, Ívia, Cleidinha, se tem alguém que você conhece aí, chama para nossa live. O relacionamento é muito importante, relacionamento interpessoal. Não é só por causa do namorado, mas nós vamos falar sobre relacionamentos. Beleza? Estamos aí, esperando vocês chegarem, participar com a gente. Ô, Rose, é véspera do Dia dos Namorados, hein? Nossa! Pois é. Data importantíssima. Pois é, meu filho. Olha, o coração tá batendo, hein? Já até comprei meu presente pro Paulinho, já. Olha! Vai, não é porque tem 38 anos de casado que acaba, né, gente? Não, tem que renovar Nem sempre. pode, né, Rose? Nem pode, ué. Quero que a gente esteja junto aí, com romantismo e tudo mais. Aí, ó. Alessandra, Guilherme, Fabiana. Ô, a Miriam. A Miriam demorou até hoje, deixou a Ívia passar na frente. Que é isso? Tô entendendo, não, Miriam? O que aconteceu, filha? Bom, gente, vamos aí começar, porque nós já temos um público bom. Não é isso mesmo? Queremos a participação de vocês, tá bom? Nós queremos trazer... Assinar lá, ó. Tem que ativar o sininho, deixa a curtida e se inscreve no canal, hein? Como é que é aí? Como é que é isso, Simone? Ativa o sininho, dê um joinha e aí inscreva no canal. O sininho? Pois é, então, já que a Miriam já estava fazendo jantar, já deve ter terminado, Djalma deve estar com a barriguinha cheia, beleza aí. Bora lá, gente, começar. Nós agradecemos vocês estarem conosco mais uma vez. É muito bom. Sexta-feira é um dia muito especial para nós quatro aqui, porque nós sabemos que vamos nos encontrar com vocês. Eu estava até colocando, dando umas respostas para alguns, que essas pessoas, eu até sinto que fazem parte da nossa equipe, sabe, do nosso grupo, porque estão sempre juntos, a gente já espera. Então, olha, estamos juntos aqui, nós, Psicanálise do Campo, com vocês. Vamos ficando íntimos, hein, Rose? Oi? Vamos ficando íntimos das pessoas. Justo, e conhecendo outros, não é? Eu tô achando joia demais da conta quando vem alguém que eu convidei aí, chama o Cristiano, chama a Simone, chama a Fernanda. Quando vocês convidam e falam alguma coisa, muito bom. Quer dizer, estamos expandindo o nosso ciclo de amizade. Isso é muito bom. Relacionamentos saudáveis. Ô, Rose, eu tô pensando aqui, a Psicanálise no Campo, ela não tem etnia, não tem classe, né? Ela é ilimitada, ela é de todo mundo. Verdade. Isso é muito bom. Eu amo isso. Isso é muito bom. Bora lá, então, Cris? Bora lá, então. Fazer uma música pra gente, porque, ó, Cris de volta. Vamos lá. Gente, é com muita alegria, com minha amiga, parceira, meu quadrado mágico aqui, que eu costumo dizer, e que nós vamos abordar uma coisa muito gostosa, um tema muito gostoso, que fala dos relacionamentos, né? E não poderia deixar para começar uma música. Vamos lá, hein? Ela me fez comprar um carro, logo que eu amava o meu cavalo. Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio fechado. Me deu um tênis de presente,
falou que a botina não combina com a gente. Mas menina indecente, aí não aguentei, falei que o coração sente. Vá pro inferno com seu amor, deixar de ser peão de ouvir modão, meu violão. Não deixo não, não deixo não. Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu. Não deixo não. Não deixo, não. Essa é ótima. De ser vaqueiro, ouvir forró, eu vi modão. Não deixo, não. Não deixo, não. Largar o meu chapéu para usar gel, meu Deus do céu. Não deixo, não. Não tem amor que vale isso, não. Eita! Segura, peão! Eu tô aqui, a Miriam falou assim, nunca ouvi essa música, gente. E eu também, eu fico assim, sabe? Porque eu não escuto tanto essas músicas aí, eu fico olhando a letra e fico viajando. Vender meu gado. Ó, Mano Walter! É, música do Mano Walter, gente. Tem jeito não. Presente, falou que a botina não combina mais com a gente. A menina indecente. Aí não aguentei, falei o que o coração sente. Vá pro inferno com seu amor. Deixar e ser peão de ouvir modão, meu violão. Não deixo não, não deixo não. Largar o meu chapéu para usar gel, meu Deus do céu. Não deixo não, não deixo não. Deixar de ser vaqueiro, ouvir forró, eu vi modão. Não deixo não, não deixo não. Largar o meu chapéu para usar gel, meu Deus do céu. Não deixo não. Não tem amor que vale isso não. Gente, Vale não. Aê, gente. Lembrando que é apenas uma canção popular, tem tocado nos rádios. Nenhuma questão favorável a nós, porque nós somos neutros, né, nesses assuntos de gostos musicais, e a gente respeita o gosto de todo mundo, mas é por causa da temática do programa, porque a gente acredita na possibilidade de estar atingindo todos os públicos, e essa é uma música que está aí, fala muito do cotidiano que a gente tem visto. É muito bom. Muito bom. Até quando fala vai para o inferno com seu amor, quando a gente, às vezes, está naquele momento saco cheio e a gente manda o outro ir para lá, não é? Às vezes não é nem vai com o seu amor, porque a vontade não é nem de mandar ir, é porque já está naquele ponto saturado. Então é uma escolha é uma escolha interpretativa para esse tema lindo que nós escolhemos. Pois o coração de Fernanda, pegando um gancho com a música, porque fala assim, largar o meu chapéu para usar gel no meu cabelo. No meu caso, eu não estou usando nem chapéu e nem gel, porque eu não tenho você estava cantando, eu tô aqui pensando, eu fiquei quietinha aqui, assim, não vou trazer nada não, o Cris tá entusiasmado demais, mas ainda vai passar gel aonde? Só se for na barba, né? Mas tá valendo. Ô, Cris! Cresceu para baixo agora. Ô, Cris, você está evitando 2 gastos, chapéu e gel. É verdade. Tá sobrando mais. Gente, e pegando uma carona no que a Fernanda aí falou, sempre a gente tenta trazer uma música que tem um pouco a ver com o nosso tema. Isso não quer dizer que a gente está fazendo apologia a nenhum tipo de música, né? É simplesmente uma música que passa na cabeça da gente na hora, que tem a ver um pouco com o nosso tema, que dá para a gente discorrer um pouco em cima, né, do tema através da música. Verdade. E aí, na versão aí do Cris, né, o que a gente pode ver? Né? A pessoa usava chapéu e aí a outra que é aquela para de usar o chapéu para usar gel, deixar de usar uma coisa para usar outra, ser aquilo, ser isso para ser aquilo. E acontece nos relacionamentos, né? Que às vezes a pessoa, ela se apaixona por aquela pessoa, por ela ser assim.
E aí ela vai tentando transformar tanto aquela pessoa, que aí aquela pessoa deixa de ser aquela pessoa que ela amou no início para ser uma outra. E aí, quando ela se transforma na outra, é uma outra que aquela quis, ou seja, uma versão de si mesma. Pois e aí, como é que fica o interesse? A tendência não é nada boa, né? É engraçado que a gente quer a pessoa, gosta dela, e depois que a gente tem a pessoa ao nosso lado, a gente quer mudar a pessoa. Pois é, né? É isso, hein? Acontece uma coisa dessa, gente. Então, se me chamou atenção... Não foi o que justamente me fez apaixonar e aproximar dela? Não foi a diferença? Justamente. É? Relacionamento... Pegando o gancho com o que as meninas estão falando, Simone, Rose e Fernanda, tem uma dinâmica que eu vou fazer com vocês aqui, até com vocês mesmo, tá, meninas? Que é o seguinte, que a gente na psicanálise, nós trabalhamos com símbolos, né? A simbologia. E, querendo ou não, o nosso inconsciente, ele trabalha como que? Captando, não é... Aquilo que eu estou falando é o mínimo, mas na realidade o que fixa, o que o consciente pega é a imagem. Diz muito mais do que 1000 palavras, né? Como já diz o ditado. Então, eu vou fazer uma dinâmica rapidinho aqui. Eu vou jogar uma palavra e gostaria que os ouvintes, que nossos telespectadores participassem, tá bom? Em homenagem ao Dia dos Namorados, eu vou falar a palavra... essa palavra, vocês vão falar o que significa para cada uma. Pode ser com vocês e com os nossos ouvintes telespectadores, ok, meninas? Vamos lá? A palavra de hoje vai ser a palavra flor. O que significa para você, Fernanda? Rapidamente. Despertar. Para mim, a primeira palavra que passou na cabeça foi carinho. Para mim foi gentileza. Eu queria falar que era suavidade, essa palavra. Suavidade. Então, nessa dinâmica, bem rapidamente, eu gostaria que os ouvintes, todos os nossos telespectadores, participassem também, colocassem qual o significado da palavra flor para vocês, em homenagem ao Dia dos Namorados. Então, nós percebemos que a Rose, ela falou suavidade, mas a Simone falou carinho. E a Fernanda falou essa questão da gentileza, né? Então, percebemos que a mesma palavra... A Simone falou... Simone? Eu falei carinho. Carinho, tá certo. Eu falei despertar. Despertar, isso mesmo. A Fernanda falou despertar. Então, a mesma palavra, ela tem um significado diferente para cada pessoa. Por quê? Para cada pessoa, porque nossa individualidade, né, nós somos diferentes. E isso está muito vinculado à questão das nossas vivências, a toda a trajetória de vida nossa. Então, para cada pessoa vai significar uma coisa, tá certo? Porque nós temos um complexo hidroafetivo no inconsciente, complexo de ideias, e essa palavra está vinculada a algum tipo de vivência que nós já tivemos, mas para cada um é único, é ímpar, é particular, entende? Se refaz, se renova, né, para cada um, tá certo? Com base nisso, meninas, hoje, então, para começar nessa abordagem toda, a diferença do relacionamento, né? Vocês entendem qual que é a diferença entre relacionamento tóxico e relacionamento saudável? Só um conceito básico, tá bom? O que é um relacionamento tóxico, para a gente entender aqui? É uma relação tóxica que começa igual às outras relações, com muito afeto, muita paixão e gentilezas. Mas só que em muitas situações passam despercebidas devido à sutileza das ações. Falando de uma forma bem simplificada, o relacionamento tóxico é aquele que te coloca para baixo. Ou seja, que te faz mal e te causa danos emocionais e psicológicos. Ele te subtrai, ele te anula, ele vai te desgastando. E não há parceria, segurança, felicidade, né? E nem investimento na relação. Em contrapartida, há muito controle, ciúmes, muitas vezes disfarçados, e só quero o seu bem. Também é comum em relações tóxicas que um dos parceiros tome todas as decisões e a outra parte, no caso, somente aceita e obedece. Na música nós falamos o seguinte:
que o cara era o peão da roça e a mulher fez ele vender o cavalo, ir para a cidade, comprar um apartamento, deixar a botina de lado, usar tênis, mas só... E a individualidade dele? E os gostos deles? E aquilo que realmente gosta? Quer dizer, na realidade, numa relação, é um inteiro com o outro inteiro. Eu tenho que me amar, eu tenho que ser do jeito que eu sou, o outro também tem que ser do jeito que é, e nós nos completamos, sem anular ninguém, sem subtrair ninguém, somando. Então, nós somos inteiros, nós somos únicos perante essa questão da individualidade, de sermos ímpar. Quando isso é ao contrário, quando tem muito ciúme, tem posse, porque ninguém é de ninguém, né? Quando eu trato o outro como objeto somente, porque no relacionamento ora eu sou objeto, ora eu sou sujeito, somente como objeto, ou seja, eu vou transformar ele do jeito que eu quero, é uma ilusão até muitas das vezes feminina, ou às vezes até do homem, etc., na relação, vou transformar ela do meu jeito, isso aí é tratar o outro como objeto. Isso é tóxico, tá certo? Qual que é o relacionamento saudável? Já no relacionamento saudável há limites claros, né? As pessoas conseguem manter os outros interesses para além da relação, elas continuam a investir na sua carreira, famílias, amigos, ou seja, as outras vertentes da vida dela vêm a se desenvolver, porque a pessoa dá tanto atenção e consegue desenvolver tanto a carreira, família, amigos. Há muita paz, segurança, né? Parceria, respeito, amizade. Nesse tipo de relacionamento, obviamente, há problema. Obviamente há problema, mas o casal consegue resolvê-los conversando. Olha a importância do diálogo, né? E uma relação saudável deve permitir que você evolua e se torne uma melhor versão de si. Então, eu tenho que me tornar a melhor versão do Cristiano, a melhor versão de mim mesmo que eu consegui, dentro das minhas dificuldades, das minhas limitações, problemas eu tenho como o outro tem. Mas só que eu estou sempre remetendo à questão de sermos únicos, né? E isso aí tem que ser levado em consideração. Para estar em um relacionamento, você precisa antes estar feliz e em paz com você, como você é. Porque assim suas escolhas serão mais acertadas e conscientes. Vocês já ouviram falar aquele ditado? Quando eu casar, eu vou ser feliz. Isso aí é a maior enrascada. Você vai ser a pessoa mais infeliz do mundo. Por quê? Porque você tem que estar bem, feliz, resolvido com você primeiro, para depois você pensar numa relação com o outro, né? Primeiro tem que ter para depois ter, né? Ser primeiro para ter. Isso mesmo. Eu sou feliz para ter felicidade. E aí, olha para vocês verem como que as coisas são. Relacionamento eu costumo falar que relacionamento é uma via de mão dupla, certo? É uma via de mão dupla. Mas eu preciso, de acordo com a minha autoestima, a minha escolha será feita. E isso é muito importante. Porque às vezes a gente olha para o outro, mas esquece de olhar para a gente mesma. Então, a autoestima, ela vai determinar, em grandíssima parte, as minhas escolhas. Consequentemente, os meus relacionamentos. Eles vão falar muito de mim. Não é isso aí? Ô, Rose, e nós temos aqui no grupo a doutora Autoestima, né? Nossa amiga da Ladeira. Verdade, Fernanda, a doutora Fernanda e a doutora Autoestima, gente. No canal YouTube, a propaganda. Doutora Fernanda da Ladeira. Doutora Autoestima. E a doutora Boa Estima, né? Que é a doutora Simone. Oi, gente, olha, e é engraçado, né, Cris, você falando dessas características todas aí, né? Tem certas características no relacionamento que ele vamos dizer, tóxico, entre aspas, aí, tóxico ou abusivo, né? Que a significação é a mesma. Então, ele tem certas características, por exemplo. Aí, nós vamos falar aqui parceiro, no sentido que pode ser para o masculino como para o feminino. Para a gente não ficar parceira, então vamos usar só parceiro, que significa para ambos os sexos. Oi, Rose. E é bom fazer essa chamada aí, destacar isso, porque às vezes a gente fica muito no relacionamento abusivo só no feminino, como se só a mulher fosse a vítima. Abusada, né? Mas
É para os né? dois lados. São Tanto os o homem dois, o abuso, exatamente, Rose, o abuso são dos dois lados, eles ocorrem em ambas as polaridades, né? Feminino e masculino. Então, aí nós temos aí a Cleidinha falando que por causa de um relacionamento tóxico me fechei para qualquer outro. Então, Cleidinha, mas aí basta você fazer o quê? Faz uma leitura, uma releitura desse relacionamento, porque exatamente, às vezes eu gosto muito de falar os ditados populares, porque eles têm um fundo de verdade. Embora alguns sejam um pouco meio toscos, mas olha para você ver. Quando fala, por exemplo, que o cachorro entra na igreja porque acha a porta aberta, significa que o quê? Ele teve uma oportunidade de entrar porque a porta estava aberta. Então, num relacionamento tóxico, nós temos que ter muito um olhar bem atencioso para ver se o outro abusou, é porque, de certa forma, eu fui permitindo, eu não fui vendo, aquela minha carência levou para esse relacionamento abusivo. Então, o que acontece? Aí, se a gente for falar, o que acontece assim? A pessoa escolheu aquele relacionamento, embora de forma inconsciente. Mas é o que ela acreditava, foi o modelo que ela entendeu, que aí vem esse assunto vai fechar com a live que nós fizemos na semana passada, que foi sobre o complexo de Édipo, a nossa história da infância. Então, quer dizer, qual foi o tipo de entendimento imaginário que eu tive com o meu pai, que eu busquei aquele parceiro que tem características dele, ou que eu tive com minha mãe, que eu busquei a parceira que tem essa característica. Então, às vezes, a gente vê casal que está com problema, se você vai analisar o lado ou do lado do feminino ou do masculino, então a pessoa, no fundo, vai ver que as queixas que tem com aquele parceiro, a hora que a gente busca a fundo, são as mesmas que ela tinha quando criança com relação à sua mãe ou ao seu pai, no caso. Quando é o marido que tem queixa com a esposa, que a gente busca, né, mexer nesse baú das emoções, aí o marido entende que aquelas características que ele reclama na esposa são as mesmas que ele lá na infância, até de forma inconsciente, ele também reclamava. E assim também a esposa, quando ela vai aprofundando na história, no seu histórico imaginário, ela também vai vendo que aquelas características daquele companheiro são características que no imaginário dela ela trouxe do pai, é aquele modelo que ela criou ali e inconscientemente ela vai atrair. Então, por exemplo, a pessoa que está no relacionamento abusivo, ela tem que buscar lá na história dela quais foram os momentos, quais foram os fatos que a levaram a se sentir abusada e ela pôs aquilo como um determinado modelo e aí ela vai atrair aquilo, porque aquele modelinho tem, então ela quer vir fazer parzinho. Então, a gente tem que entender até que ponto que eu estou permitindo, até que ponto eu estou atraindo. E aí, tomar a consciência do adulto, que a gente sempre está falando aqui, deixar essa criança de lado, tomar uma atitude do adulto para não permitir mais aquilo. E aí vem uma questão, mas então todo mundo que tem um relacionamento abusivo, claro, tem um certo limite do abusivo. Tem aquele abusivo que é patológico, que é perigoso, e aí, às vezes, infelizmente, a separação é o caminho. Mas, muitas das vezes, aquele relacionamento que é considerado abusivo, se ele tiver essa releitura, esse ajuste, onde um busca entender o outro, aquelas causas que estão lá atrás, e ela se coloca nesse lugar de sujeito, que ela fala das coisas, que ela começa a não permitir mais aquelas questões, ela toma aquela atitude adulta, o relacionamento acaba se ajustando, vai se equilibrando, e aí não precisa cair para uma separação, né? Por exemplo, e aí é importante a gente fazer o quê? Justamente enquanto está acontecendo esses problemas, a gente precisa de o quê?
ter um olhar para eles. Por quê? Se a gente imagina um cirurgião cardíaco, como que ele faz uma cirurgia? Ele espera o coração morrer, parar para fazer cirurgia? Não, ele tem que fazer a cirurgia com o coração batendo. Ou seja, ele tem que arrumar aquilo ali enquanto tem vida. Se o casal não olha para aqueles problemas, não fala daqueles afetos, daquelas emoções, não trata isso com carinho, entendendo que cada um tem seu jeito de ver as coisas, de entender que não é nada pessoal, e vai com carinho, então as pessoas vão conseguindo sanar essas dificuldades, esses probleminhas aos pouquinhos, e o ajuste vai acontecendo e não chega numa separação. Agora, se o problema acontece, não se senta para discutir. Gente, tem uma pessoa falando aqui, que a Silvana, que está dando eco. Tenta fechar o microfone seu aí, Cris, fazendo favor, para ver se diminui um pouco o eco. Então, se as pessoas não ajustam isso, aí vai acontecer o quê? O relacionamento vai morrer. E depois que morre, para ressuscitar é muito difícil. E aí, eu vou pontuar alguns tipos que o Cristiano já falou, só para a gente dar um pouco de reforçada. Nós temos alguns tipos de comportamento aí, que aí eu quero que as meninas, o Cris, a gente vai debatendo também. Que Cris já falou lá, que um dos comportamentos que, às vezes, o parceiro, ele tenta dominar e controlar o outro. Né? Aí, então, por que ele faz isso, né, gente? Porque o outro está permitindo, né? Ser controlado, ser dominado. Outra característica, tem, às vezes, companheiro que está sempre criticando, sempre fazendo uma piada com o outro. É interessante, Simone, só fazendo um adendo aqui, porque pensando na clínica, né, nessa clínica de casais, e aí essas demandas com relação, você falou, à liberdade, né? Uhum. E de acordo com os livros, etc., né? 5 linguagens do amor, tem casamento blindado, tem entre outros, mas assim, voltando para a psicanálise, a questão da liberdade. Num relacionamento saudável, essa questão da liberdade, ambos valorizam e respeitam e apoiam interesses individuais, né? E as amizades do parceiro. Isso é importante ressaltar isso. Porém, numa relação abusiva, um dos parceiros exige que o outro restrinja o convívio social. E aí isso é engraçado, né? E coloca no casulo, coloca na bolha. Na bolha. Então, assim, o fulano é só meu, vai fazer o que eu quero, quando eu quero, vai ter os amigos que eu quero. Não vai ter a manipulação do outro, né? E essa questão aí pergunta que o doutor Cristiano, eu vou falar, ela aí, característica dos abusadores. E essa questão que o doutor Cristiano está falando aí, né? É que o que acontece? Uma das características que aí a Cristiano está perguntando, vai nisso aí que o Cristiano falou. Às vezes, o abusador, ele começa por limitar o acesso do companheiro, né, do parceiro, com a família, com os amigos. E isso, às vezes, vai de uma forma sutil, que a pessoa, às vezes, não entende. Ela acha que está com ciúmes dela. Carinho, né? Nossa, ele me ama tanto, que não quer me dividir com ninguém. Ai, que fulano ciumento. Ai, que Beltrana que gosta de mim. Então, aquela coisa vai começando. E quando a pessoa assusta, justamente por ser de forma sutil, quando ela assusta, ela está vivendo dentro de casa, ela se afastou dos amigos, ela se afastou dos parentes, ela vai perdendo a sua identidade, né? E porque justamente que a Simone falou, para arbitrar no relacionamento, o outro acaba aceitando o tipo de imposição. O outro, para me dominar, o outro tem que aceitar. Ao fazer isso, se anula e entrega todo o poder do relacionamento para o outro. Ou seja, eu viro o objeto e o outro é o sujeito. Pois é, não tem avaliar, né? Essa aceitação, de onde que está vindo essa aceitação? Aqui, Claudete, de onde está vindo esse abuso? Olha o que a Claudete falou, tem a ver com a música que nós escolhemos. Não tem que tolerar e perder identidade, exatamente. É preciso ter autenticidade.
Paciência é diferente de falta de respeito com o outro, Sim, exatamente. Totalmente. Ô, gente, Porque o casal... Pode falar, Simone. Porque o casal tem que entrar nesse acordo. Fala dos sentimentos e, claro, tudo é um bom senso. Porque se a pessoa também está com essa relação com os amigos e com familiares que está excessiva, é evidente que o outro também vai achar ruim, porque há como se a pessoa estivesse extremamente voltada para os parentes e para os familiares, e esquecendo daquela família nuclear que ele tem agora. Então, tem que ter esse consenso. É o olhar voltado para aquela família, é o equilíbrio de ter os amigos, Ciúme de é ter doentio, o relacionamento Simone, né? com parentes. É justamente manter esse equilíbrio aí. Fala, Rose. Simone, porque se a pessoa, para ter um relacionamento, precisa de ficar somente os dois, né, de não conseguir ter relacionamento com outras pessoas, é porque tem algo errado nisso aí. E tem uma frase que eu achei... Nós vemos esses relacionamentos constantemente, né? Eu costumo dizer que é relacionamento bolha. Só os dois e nada mais. Coloca na bolha ali, se isola. É que essa bolha tem... Vai ficar saturado esse relacionamento. O problema é que vai ficar saturado, essa bolha vai se encher de mágoa, de ferida, de ressentimentos, né? Não é porque os dois estão crescendo no relacionamento, mas é de sentimentos ruins, porque eu preciso de outros relacionamentos, até para que o meu relacionamento com o meu parceiro melhore, porque a gente vai aprendendo com outros. E aí tem uma frase que eu achei muito legal, que diz assim, olha, pode até nascer flor num cacto, mas isso não faz dele um candidato a buquê. Não romantize relacionamentos tóxicos, porque às vezes a gente fica justificando, né, a sua necessidade de estar num relacionamento tóxico, e você vai puxando algumas coisas. E eu quero só fazer um parêntese muito importante, me permitam aí, meninos e meninas, que sobre... eu sou cristã, e eu quero falar um pouquinho sobre o relacionamento de um cristão. Todo mundo sabe que a gente faz o possível, só não fazemos o impossível, porque o impossível é da parte de Deus, para mantermos o nosso relacionamento. E isso é bíblico, eu fazendo a minha parte, né? Eu buscando realmente ser uma pessoa melhor, essas coisas todas, compreensão. Mas tem um momento que, se o seu relacionamento estiver infringindo o seu jeito de ser, o seu crescimento, se você está sofrendo abusos, seja psicológico, verbal, físico, olha... Vou só falar para você, tanto homem quanto mulher, você é o templo do Espírito Santo. Não quer dizer que, por causa disso, você precisa de ficar num relacionamento abusivo, porque não é só você e o seu parceiro. Se é a sua família toda que vai ser envolvida. E é preciso a gente conversar sobre isso, porque às vezes a pessoa fica num relacionamento abusivo, sofrida, que nem o louvor a Deus é recebido, porque ela não consegue nem adorar ao Senhor. Então, eu achei muito necessário a gente falar sobre isso, porque muitas vezes a pessoa fica sofrendo, mas acaba que ela nem está no relacionamento mesmo, ela está lá só se figurante. Deus não quer quero isso. Pegar um gancho Rose, na visão da Rose. Só um instantinho, Cris. Pode ser. Eu quero pegar um gancho na fala da Rose, quando ela fala de romantizar o relacionamento abusivo. Nós carregamos uma esperança muito grande, isso aí é do ser humano, né? O errar é da gente, né? Os desajustes também é para nós somos humanos, nós carregamos isso. Romantizar o relacionamento abusivo, ele implica não tolerar aquilo que te faz mal. Não é nem questão de ser certo ou errado. É questão daquilo que você dá conta de suportar. É uma carga muito grande você suportar o abuso de alguém para com você. Na verdade, é você carregar o fardo do outro, o peso que é do outro, que ele está jogando em cima de você, porque ele não é tratado nessas questões que começaram efetivamente lá atrás. Então, quando a gente fala de
Romantizar não significa que você não tenha que ser romântico e nem ter esperança no outro, não. Mas nós conseguimos, com o nosso olhar humano, humanamente falando, identificar aquilo que eu não dou conta de suportar. Olha, aquilo que é abusivo esmiuça o outro, humilha o outro, fere a integridade moral do outro. E pessoas feridas, né, Fernanda? ferem outras pessoas, pessoas magoadas magoam. Não que eu não vá magoar, porque eu sou humana. Naturalmente, numa conversa ou outra, num momento, né, que às vezes vai passar despercebido, eu posso falar alguma coisa que eu venha magoar a Simone, por exemplo, o meu marido, ou, né? Assim a gente faz durante a vida, a gente vai se magoando mesmo. Mas o que é proposital, intencional, a gente tem que olhar a causa. Nós vivemos hoje um relacionamento de causa e efeito. Olha, e nós somos responsáveis por esses efeitos, uma vez que é uma consequência das escolhas que eu fiz. Mas não significa que eu fiz essa escolha lá atrás, que eu não posso mais mudar de opinião. Até mesmo porque nós vamos mudando com o passar do tempo, e eu não sou mais aquela garotinha de 20 anos atrás. Eu não sou mais aquela menininha. Isso, sim. Nós evoluímos, nós vamos sendo abastecidos de conhecimento, sim, por mais ignorante que uma pessoa seja. Isso aí. Ela sabe o quão bom é amar, o quão bom é ser amado, e amar implica liberdade de expressão. Não para te dar o direito de ser libertino e colocar o outro numa situação vulnerável, não é isso. É você ser livre para amar do jeito que você quiser, mas para cuidar. Porque o amor é o cuidado. E ninguém é capaz de preencher ninguém com esses cuidados. Nós vamos nos ajustando. Nós vamos errar? Continuaremos errando, porque nós vamos errar sempre. Nós nascemos, né, com esse lado errante, assim como nós nascemos com o lado faltante. Mas nós vamos buscar uma identificação melhor a cada momento que passar. Quando a gente começa a pensar na tolerância como uma empatia e uma modalidade de vida que hoje tem muito se falado, que essa tolerância leva ao respeito às diferenças, você torna o seu relacionamento menos abusivo, porque o outro não tem obrigação de ficar ali fazendo as suas mazelas simplesmente porque você é uma pessoa que não foi curada. Assim eu me curei. Então eu tinha um ciúme doentio. Então, gente, eu me curei. Terapia, Nelson. Fernanda, você me falando aqui, eu venho em reflexão a respeito da questão do amor próprio. Da gente praticar, cultivar esse amor próprio, se amar mais. Mas para que eu possa cultivar esse amor próprio, às vezes tem algumas coisas. Será que eu me perdoei em algum momento da minha vida, algum trauma? Eu acho que isso seria isso seria até um tema de uma próxima live, mas isso eu acho que está linkado. Porque será que eu me perdoei por vivências ou coisas que eu não superei? É uma pergunta que eu deixo no ar. Se eu me perdoei... Isso é autoestima, hein? Se eu não me perdoar, não tem como me amar. Não tem como. Porque eu só posso amar o outro a partir de mim mesmo. Né, meninas? Auto-perdão. Tem uma outra frase que diz assim, olha, perdoar é libertar o prisioneiro e descobrir que esse prisioneiro era você. Gente, não tem como... a gente se acorrenta no outro. Não tem como a gente ficar nessa bolha toda cheia, em volta de ressentimento, de mágoa, porque isso fere, isso machuca, não traz crescimento, muito pelo contrário. E vou falar mais uma vez, eu estou sempre trazendo alguma coisa da Bíblia, mas a Bíblia diz que a raiz de amargura, ela tem tantas raízes e depois ela tem ela cria uma árvore frondosa. E quem estiver debaixo dessa árvore é contaminado. E é assim que acontece, num relacionamento abusivo. A gente não precisa ficar... Porque a gente pode ter um relacionamento saudável, não perfeito, por favor. A Fernanda estava falando sobre a diferença e tudo. Eu costumo falar que nós somos 2 em 1 num relacionamento. Quem não se ama não consegue. Olha aqui, olha, um é diferente do outro, porque eu preciso de conservar a minha individualidade para que o relacionamento dê certo. Porque senão vai fundir um no outro. E isso é muito importante.
Não espere do outro, faça você por você. Olha, eu cortava o cabelo, pintava o cabelo, ficava esperando meu marido falar, ai, tá lindo, olha, se nem eu mesma me achava, mas que no fundo eu sabia que não bastava apenas o cabelo. Meninas. Eu precisava de ir mais longe dentro de mim para eu gostar daquilo que eu estava vendo no espelho. Então, é uma reflexão muito profunda acerca de nós mesmos. Gostar de quem nós somos. E é engraçado, né, Fernanda, isso que você falou, que a beleza externa, ela só pode ser enxergada quando a interna é enxergada primeiro. Nossa, amiga, você é tão poética. Né? Mas é verdade. Se você não se enxerga amiga, bonita que é por dentro, uma pessoa íntegra... Ela arrasou agora, gente. Então, a gente vai o quê? Então, depois que você se enxergar linda lá dentro, perfeita, com todas as suas deficiências, porque é assim que tem que ser, aí você vai começar a se enxergar por fora, bonita. E lembrando do que a Fernanda falou, a questão da verdade. Gente, a verdade, já há anos que se fala, não existe verdade absoluta. Por quê? A minha verdade é diferente da Rose, que é diferente da Fernanda, que é diferente do Cristiano. Porque a minha verdade são baseadas nas minhas crenças, na minha experiência de vida, nos meus conteúdos inconscientes, não é verdade? Agora eu queria pegar um gancho. Olha isso aí, Simone. Olha essa daí. Mas como se liberta da mágoa? Porque quem bate esquece, mas quem apanhou não é. Não, difícil. Quem apanhou então, não é. Carla, então olha para você ver. O que eu venho sempre falando, as meninas e o Cris também fala. O que aquela situação te ensinou? O que você pode aprender com aquilo, com aquela surra que você levou? Aonde aquela surra te fez impulsionar? Onde você chegou com essa surra? O que você cresceu com ela? E aí, só pegando um ganchinho, gente, que se eu tenho de cá um abusador, quem que eu tenho de cá? Vítima. Abusado. Aqui o abusador, aqui é a vítima do abusador. Então, isso aí, papel de vítima, a gente volta a falar, volta a frisar. Papel de vítima é papel da criança, que não tem recurso, que não sabe sair daquela situação. Se eu pego, cresço no meu entendimento, cresço na minha maturidade, assumo o papel de adulto, eu falo, opa, não mais. Agora não deixo mais acontecer isso, porque agora eu me posiciono, agora eu tenho uma atitude. E se não me engano, acho que foi Claudete, me perdoa se não foi, que perguntou como identificar. A gente separou uma pequena listinha aqui, que a gente vai só dar um... Vocês me permitem, meninas, se eu falar agora? Uma revisãozinha, olha. Algumas atitudes de uma pessoa, né, que tem essa tendência a dominar, a abusar. Então, o parceiro tem a atitude de abusar e de dominar. Ele, às vezes, fica fazendo piada com você, fica gozando da sua cara, controla você pelo dinheiro, aí é isso aí. Antes era só homem que controlava a esposa com dinheiro, mas hoje não. Tem esposa também que controla o marido com dinheiro. Tudo o que acontece, o parceiro culpa você. Pode ser uma pequena coisinha ou uma grande coisinha, você é culpado de tudo. Esse parceiro, ele tem um histórico de traições, ele sempre fala, eu amo você, aí ele coloca uma palavrinha depois, mas, tananana. Então, quer dizer, ele tem uma condição, eu amo você, mas tem aquela condição. Então, quer dizer... Que barganha louca que é essa que a gente se envolve quando vê essa trama já consumiu a energia da gente. Meu Deus. Às vezes, por exemplo, esse parceiro também, como é falta de desrespeito, ele fica flertando com outras pessoas, bem na sua cara mesmo, na cara dura ali, a pessoa está flertando com outra, ele sempre coloca você para baixo, ele sempre te critica, ele está sempre humilhando você, e no que ele te humilha, você fica em dúvida, não, mas será que ele põe você num conflito psíquico, né? Ele diminui suas conquistas, com tudo que você faz, ele sempre tem uma negatividade, ele arruma um jeito de te diminuir, ele às vezes costuma ser mal-humorado, e aí quando vocês estão sozinhos, aí o mau humor ainda é pior, né? A pessoa nunca quer conversar com você,
sobre os problemas do relacionamento. Ai, discutir DR, não. Gente, tem sim. Tem que pôr os pingos nos is para acertar as coisas, né? Como nós já falamos, a pessoa vai fazer de tudo para afastar você dos familiares, ela vai afastar você dos amigos, ela vai colocar o que nós falamos aqui, colocar você dentro daquela bolha que fica só os dois. Porque enquanto está só os dois, fica mais fácil ou mais difícil de controlar? Lógico que é mais fácil, só estão os dois ali, né? Lembrando que todo relacionamento tóxico ele é deletério não só para o casal, mas para os familiares, para a família nuclear ali, para filhos, quem mora junto, né? Meninas, quando é casal que está namorando, às vezes, se vocês não estão perto, a pessoa fica o tempo todo mandando mensagem, o tempo todo ligando, que é para quê? Ter um controle, né? Às vezes costuma também a pessoa ter uma fala meio que ameaçadora. Chamada de vídeo, tá? Chamada de tudo. Agora deixa o localizador. Deixa o localizador. Chamada de vídeo é que controla mais ainda. Chamada de filmar onde que está. A pessoa tem também uma questão assim de, por exemplo, ela uma fala ameaçadora. Se você não fizer isso, se não acontecer aquilo, eu vou procurar uma mulher que faça, eu vou procurar um marido que faça. Porque ninguém vai te amar como eu te amo. Então tem essa fala, né? Outra coisa, por exemplo, aquele afeto que inicialmente tinha no relacionamento, parece que não existe nem faísca dele mais, né? Ele parece que sumiu 100%. Então, assim, a gente precisa estar atenta nessas questões, né, que a gente está pontuando. Se você tem aí 4, 5 dessas coisas, então já assim, pode ser considerado que você está vivendo um relacionamento abusivo. Ou está abusando uma coisa que eu gostaria de compartilhar aqui. Conscientemente, hein? Gente, ou está abusando de alguém conscientemente. Meninas, gostaria só de compartilhar uma questão de uma vivência recente, porque, querendo ou não, anteriormente eu falei sobre a questão do perdão, que às vezes a gente tem que se perdoar, né? A gente vive num mundo tão corriqueiro, tão corrido, nós perdemos a bússola, nós perdemos o termômetro, nós perdemos a métrica das coisas, infelizmente, vivemos nesse mundo hedonista. E com base nisso, as relações também têm se perdido esses parâmetros. Mas, querendo ou não, às vezes nós deixamos ou desconhecemos aquilo que nós carregamos conosco. Então, é importante a gente se perdoar para que possamos ser plenos para conosco mesmo e depois para com o outro. Então, uma descoberta que eu fiz esse ano, que muitas de vocês sabem, sobre a questão da questão do amor próprio, a partir da questão numa reeducação alimentar. Eu fui para um lugar onde eu fui reaprender a comer um estilo de vida, toda a readaptação de tudo. Dei reset, comecei do zero. E, querendo ou não, o nosso corpo, né? O nosso corpo, até a questão de nível inconsciente, você só entende amor quando nós praticamos. Prática. Não basta falar, eu amo, eu te amo, você é especial, ou romantizar aquilo, não resolve. Vivência, né, Cris? Viver, praticidade. Então, por exemplo, eu saio do abstrato e vou para o concreto. Como que funciona isso, gente? A questão eu fui reaprender a comer. Eu fui rever todo o estilo de vida. Dormir cedo, acordar cedo, comer certo, tomar sol, fazer exercício físico, respirar ar puro, contemplar a natureza, fé numa divindade, né? Enfim, temperança, equilíbrio, enfim. Então, e isso foi atitude. Todo dia eu fazia um pouquinho. E querendo ou não, o inconsciente nosso não descansa nem quando a gente vai dormir. Está captando tudo. Em atitude. Então você se perdoa, se permite, se perdoa. Estou pleno para me amar. Me amar completamente. Me amo.
Eu me amo. Agora eu consigo amar o outro como a mim mesmo. Eu tô pleno. Então, com base nisso, então é atitude. Eu me permitir aprender a comer o que pode, um estilo de vida saudável, a me conhecer melhor em todos os sentidos. E aí sim, eu posso sim ser um agente de transformação numa relação e fazer diferença na vida do outro. Porque eu faço a diferença na minha vida. Então, gente, isso não tem... isso eu não estou tirando nenhum livro da psicanálise. Isso não é uma teoria. Eu tô compartilhando com vocês prática. Eu aprendi, foi uma descoberta minha. Então, isso que eu estou falando com vocês aqui é uma questão de um renascimento. E lembrando que há várias formas de se cuidar, de se amar. Né? Isso é prático. Há várias formas. Tem pessoas que vão se encontrar... Você se encontrou na alimentação, mas tem pessoas que vão se encontrar na leitura, outras na meditação, outras na oração, outras na arte, outras na música. Na música. E outras vão encontrar esse amor... Poesia, literatura, mitologia grega. Nos amigos, na família, resgatando coisas que se perderam. Na sexta-feira, para os canais do campo. Né? Se oportunizando novas coisas. Né? Gente, esse negócio de se permitir é muito interessante, porque nós precisamos nos permitir, mas para isso eu preciso me conhecer melhor. Certo? E aí, gente... saber até onde eu posso ir num relacionamento, até onde isso não vai passar, porque o que foi falado já, perfeito a gente não é, mas há algumas coisas que acontecem que elas são realmente abusivas, e aí, vamos dar um stop, mas para isso eu preciso de me conhecer, para poder fazer essa... Se eu permito alguém me abusar, eu abusei de mim primeiro. Com certeza. O maior abusador sou eu que deixei abusar de mim. E uma coisa, aqui, Carla, obrigada a você pela participação. Gente, aqui, Janaína, ela colocou aqui, existe abusador porque existe quem se permite abusar. Levante e saia dessa relação. Não existe, existe um mundo lá fora esperando para ser conquistado por você. Sim, existe um mundo lá fora, sim, Janaína, mas a gente tem que lembrar que se você não reconhecer por que você foi abusada, por que você permitiu, se você não se ressignificar isso em você, você vai buscar um outro muito parecido, porque você atrai o que está dentro, você vai buscar inconscientemente aquilo. Por isso que é importante a gente detectar na gente, justamente para não atrair mais do mesmo. E a Berenice está falando isso aqui, há pessoas que têm dificuldade para se perceber e se permitir. Gente, uma coisa básica aqui, nós estamos falando 5 diferenças aqui, de forma bem lúdica e bem de experiências, de relacionamento saudável e tóxico. Nós falamos de liberdade, nós falamos de mudança de comportamento, poder do relacionamento, diferenças e diálogo. O tempo todo. Cada um está trazendo um pouco aqui. Mas só que tem uma coisa que é o quê? O casal, às vezes, está adoecido. A relação está adoecida. Terapeuta de casal, faça análise. É importante. Entendeu? Aqui, 5 passos aqui, Reconheça, decida, fale, dar um basta e priorize. Nós estamos falando isso o tempo todo. Mas faça análise. Porque, querendo ou não é uma varinha mágica ou um clicar nos dedos aqui que vai se resolver. Não, faça análise. Porque, querendo ou não, eu preciso me autoconhecer. Mas tem coisas que, por mais que todos nós aqui temos doutorados, nós estudamos, continuamos estudando, mas, querendo ou não, nós necessitamos e precisamos de análise, porque nós somos pessoas, somos sujeitos. E nós precisamos, às vezes, nos tratar e nos aperfeiçoar. O tempo está acabando. Peninha. Gente, passa tão rapidinho, né? Só falar uma coisinha aqui, porque a Leia disse, ela fala assim, e o medo de se permitir? Então, Leia, a gente tem que enfrentar, né? E aí, um dos recursos que nós temos é fazer análise, é realmente buscar ajuda. Mas ficar nesse comportamento abusivo
por medo, né? Porque tem pessoas que é um respeito baseado no medo, ou vai ficando por causa do que vai acontecer. A Miriam até falou sobre isso, que vai ficando, vai ficando, vai ficando. Ela não dá certo. Então, por favor, procure ajuda, né, para você, porque às vezes as pessoas querem buscar ajuda para o outro. Ajuda é para você. Em tempos difíceis, não carregue isso sozinho, né? Em tempos de desajustes, busca alguém para te ajudar a encontrar o caminho novamente. Não é ficar dando cabeçada e ficar tentando onde já tentou antes, daquele formato e não conseguiu. Agora tem uma coisa aqui que veio rapidinho, meninas, sobre a questão do que eu acho que seria uma outra live. Feminicídios, as mulheres que sofrem abusos seríssimos, etc. Os homens também que sofrem homens abuso. também, nessas relações tóxicas, né? E medo de se expressar, ou de falar com o outro, de revelar, ou trazer luz sobre esses acontecimentos. Outra coisa, ela falou ali por medo de mudança. Por mais que a gente tenha um certo medinho da mudança, porque na verdade é o desconhecido, né? Com a mudança, a gente precisa de enxergar que a gente é essa metamorfose desde que nasce. Nós somos mudança desde que nascemos. Então a gente precisa de olhar para nós. Tá acabando, né, Simone? Nós temos aí 4 minutos. Só rapidinho. Vamos lá, Simone. É que a gente o quê? Aprender, nós temos que aprender a nos valorizar. Porque a primeira pessoa que tem que dar valor a gente somos nós mesmos. Verdade. Porque quando você se valoriza, você não vai deixar que o outro te coloque num lugar menor. Justamente. Não é verdade? Você está se valorizando. Então, você tem sua autoestima elevada, você confia em você valoriza suas conquistas, você faz por você não faz para o outro. Então, isso é importante. Não coloque a sua felicidade na mão do outro. Não coloque o seu futuro na mão do outro. Aprenda com o seu passado o que ele te ensinou, ou ele foi em vão. Então, aprenda, vai lá, olha o seu passado. O que ele te ensinou, o que ele contribuiu para a sua evolução, como que ele te fez ser uma pessoa melhor que hoje. Quantas coisas que hoje você, olhando para o passado, você não repetiria. Por que você não repetiria? Porque alguma coisa você aprendeu. Psicanalizando o que eu fiz, com o que fizeram de mim, com o que fizeram comigo. Então, se eu aprendi, então eu vou evoluir, e se aquilo acontecer de novo, já não vai ser da mesma forma. Então, a gente tem que aplaudir a gente mesmo. A gente tem que... Nós somos valiosos! A gente tem que brindar as nossas conquistas, gente. Que isso? Então, a gente, se você ficar colocando... Se você ficar colocando na mão do outro, e aí você vai colocar uma expectativa na mão do outro. Aí, se ele não atender, você vai ficar para baixo, você vai ficar culpando ele. Mas, gente, presta atenção, aqui só tem adultos. A expectativa de quem, hein? É minha. Então, eu que tenho que atender, não é o outro. Então, eu tenho que fazer por mim. Eu tenho que plantar hoje a sementinha do futuro. E qual é a sementinha que a gente está plantando? Da insegurança, do abuso, da baixa estima. Aí como que eu quero ser melhor no futuro? Verdade. Futuro semana que vem, futuro amanhã, futuro daqui 2 anos. Esperando o meu melhor no outro, né? Então se eu não consigo desabrochar a flor linda que eu tenho, eu vou esperar que o outro venha regar? Não, sou eu. Olha, agora Rosinha, nós temos que encerrar mesmo. A Rose adora ficar muda. Nós temos que encerrar. Olha, deixa eu mentira. Está na hora, faltam segundos. Olha, nem mesmo o maior tesouro do mundo vale a pérola que é você, moldada por uma ostra linda, aonde a sua experiência de vida foi dia após dia fazendo a preciosidade que hoje você carrega e que alegra o nosso coração, que alegra o coração das pessoas que estão ao seu lado, certamente, que fazem as pessoas felizes, porque tudo que nós temos de bom exala. Certamente alguém está ao seu lado, cultivando essas coisas com você, então não guarde seu talento de amar. Ame. Para o dia dos namorados, ame.
ame bastante, porque feliz dia dos dica namorados, né, para Fernanda? o Dia Todo dos mundo. Namorados. Ame. Feliz Dia dos Namorados. Ame, ame, ame. Tem Gente, ative o sininho lá, deixa um like e se inscreve no canal. Gente. Por favor. Isso. Não tem Ó, esperança. beijo. No Beijo. beijo pra vocês. Não vamos economizar no amor. É isso Não mesmo, vamos. Marijara, minha amiga. Nós merecemos Beijos. muito mais do que imaginamos. Beijão. Beijos para vocês e amamos a participação de vocês. Muito obrigada, gente. Até semana que vem. Beijo. Me vender meu gado, morar num condomínio fechado. Me deu um tênis e presente.